Fala, meu vencedor e minha vencedora! É com muita honra, muita gratidão, eu vou começar um módulo de redação com vocês, essa matéria que é tão importante para a sua aprovação. Em muitos editais, vem como eliminatória, classificatória, e para seu concurso, com certeza, vai fazer a diferença, tá? Vai ser o divisor de águas aí mesmo. Para começar, eu gostaria apenas de me apresentar, porque nada melhor que num relacionamento, né, ainda que de professor, para um futuro aprovado, aprovada, ter essa comunicação e essa identidade. Bem, eu sou formado em letras e especializado em PNL, que é uma perspectiva voltada para a programação neurolinguística, a teoria do comportamento humano na escrita, na correção, porque eu também já fui corretor do CESP, na correção, bem como o candidato deve se portar, como que ele deve se manter diante da redação, todo o processo de redação, tá? Então o que eu vou passar para vocês aqui é aquilo que eu tenho total domínio, graças a Deus, e que eu saio todos os dias para ministrar. Eu sou especialista nessa área, e aí só para terminar essa breve apresentação minha, se você colocar hoje e agora, parar um pouco seu vídeo, e lá pesquisar professor de redação que mais aprova no Brasil, no Google, vai aparecer o meu nome. Pode ir lá, vai lá e confia nesse cara aí, porque eu estou aqui para te ajudar, beleza? Então eu espero que você tenha boas colheitas por meio desse plantio que vai ser de aprendizado na redação, ok? Essa primeira aula nossa, na verdade assim, ela é uma aula, mas ela também é para conhecimento específico do conteúdo. Então assim, de verdade mesmo, ela não é uma aula muito agradável não, ela não é atrativa não, mas ela é imprescindível, ela é importantíssima, cara, porque a gente vai aprender a trabalhar gênero. Como que é o gênero cobrado nessa sua prova? Ele é um gênero voltado para mais exposição? Ele é um gênero mais descritivo? Não pode ser mais argumentativo. Então a gente vai trabalhar a perspectiva de reconhecimento do gênero. Lembre-se, não é agradável essa aula, mas ela é importantíssima. Não adianta nada eu te ensinar nas aulas posteriores estrutura topíssima, esqueletos, técnicas que só quem já foi corretor de alguma banca, porque vai poder passar para vocês, no caso eu, graças a Deus, vai poder passar para vocês. Não adianta nada eu passar isso se lá na hora você não reconhecer o gênero. Então é importantíssima, não pula, não passa para frente, assiste até o final que vai fazer a diferença. E mais que isso, eu não sei quanto tempo tem que você está procurando a sua aprovação, eu não sei o que tem sido feito na sua vida e por meio do seu aprendizado, para que você realmente esteja logrando êxito, mas eu quero te falar que o tempo chegou, a hora chegou. Se você acreditar em você, eu acredito, e eu não sei quantas pessoas vão estar na hora da sua prova, pensando que você vai ser aprovado, torcendo por você, mas eu serei um desses. Então pega o bizu e vamos até o fim aí, nessa matéria de redação que é imprescindível. Positivo? Então vem comigo para a gente começar. Essa primeira redação, essa primeira proposta de redação, tem muita coisa que pode ser retirada dela aqui, mas o que eu quero trabalhar com vocês de forma direta é, que gênero que é esse? Curirim, está escrito, dissertativo e argumentativo. Essa aqui está fácil, né, identificar, está fácil. Mas não é sempre que vem escrito assim, ok? Às vezes ele vai vir só dissertação. Essa aqui é uma outra prova, inclusive veio até escrito aqui, né? PMGO 2005, ok? Eu coloquei aqui só como referência, tá? Não precisa ficar bolado aí por ser 2005 ou por ser PMGO, não. É só para você ter a referência temática. Positivo? Mas então, vem aqui, antes nessa aqui mesmo, Ela tem um tema que qualquer pessoa, mesmo se não for da área de direito, da área com uma representação constitucional, penal, processual, consegue falar. Eu vou até fazer diferente, eu vou falar do meu líder, o cara que é assim, para mim é o meu herói, que é o meu pai, né? Meu pai hoje ele tem uma empresa de guincho e ele também tem umas representações ali de tecido, de roupa e etc. O meu pai não precisa estudar parte constitucional penal para conseguir falar da importância da orientação familiar para a boa convivência em sociedade. Meu pai não precisa. Talvez ele não saiba estruturar isso numa redação, mas o conteúdo ele sabe falar,
que os pais são importantes para a criação do filho, que a maior representação para uma criança e um adolescente é com certeza a base familiar, entre outras coisas, tá? Então, teoricamente, ele não precisa estar estudando uma parte de direito para poder falar isso aqui. É óbvio que quem estuda já sai na frente, porque vai ter uma citação sobre isso, vai conseguir falar do Estatuto da Criança e Adolescente, do ECA, né? Vai conseguir falar aí Declaração dos Direitos Humanos, o artigo 7º, entre outros aí artigos que a gente vai estudar ao longo do nosso curso, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, é dissertativo argumentativo, porque é um tema que poderia ser geral. Um rapaz lá do Enem, um rapaz lá que vai fazer a prova do Banco do Brasil, um rapaz que vai fazer a prova de carreiras policiais, uma moça também, por que não dizer, vai conseguir falar do assunto sem necessariamente saber área de direito ou área específica. Tá entendido? Quando vier assim, ela é argumentativa. Positivo? Agora, além dessa imagem aqui, eu queria que vocês tivessem mais ou menos uma pegadinha aqui, ó, presta atenção. Isso aqui é uma referência de entrada de redação. Lá embaixo, lá na prova lá embaixo, estava escrito como deveria ser feita a redação. Agora aqui, ó, ela fala sobre título, a gente vai ver isso futuramente, tá? Título, ou ele vem no específico no seu edital aí, ou ele vai estar na hora da prova, ou não vai ter nada relacionado a título, então você não vai fazer. Futuramente a gente vai falar de título. Mas observe isso aqui, ó, pode vir no momento da sua prova. Pode vir no momento da sua prova aí, dê o título da sua dissertação. E aí lá na hora você não vai falar, não, Curirina, não. Pode vir na hora da prova. Que é o que aconteceu nesse caso aqui, veio na hora da prova, o candidato tinha que estar específico. A gente vai estudar sobre título, tá? Mas então tem isso na cabeça, pode vir na hora da prova, igual veio nessa aqui, beleza? Outra coisa, o seu edital já falou sobre a referência da quantidade aí, já vem falando mínimas de linhas, quantidade mínimas de linhas. Só que na hora da prova, eles podem querer meio que dar uma persuadida aí na sua cabeça e colocar isso aqui, ó, 120 palavras. E aí tem gente que desespera, fala, mas como assim eu vou contar palavras? Não necessariamente você vai contar palavras. Mas você tem que ter noção que 120 palavras são 20 linhas, sacou? Então tem essa referência, 120 palavras, 20 linhas, não precisa desesperar. Às vezes na proposta vem falando para você fazer um texto em prosa. Calma, respira. Prosa é quando um texto começa do lado esquerdo da margem e vai até o lado direito. O resto é poesia, aquele que vem centralizadinho, sabe? Que deixa um espação dos lados assim. Então se vier falando, faça em prosa, não precisa ter medo, beleza? É padrãozinho, bonitinho, organizadinho, ok? Mas a gente vai falar disso futuramente. Até então quero que vocês entendam. É um texto argumentativo, porque o tema é sobre aspecto que todo mundo consegue falar, sem necessariamente ser de área. Olha isso aqui. A justiça precisa ser controlada pela sociedade? Qualquer um dá conta de falar. Talvez não dá conta de aprofundar, mas dá conta de falar, dá conta. Bonitinho, né? O cara não precisa necessariamente ser um jurista para conseguir falar sobre a representação de justiça sendo feita pela justiça, né? Qualquer um aqui conseguiria falar assim. Inicialmente, deve-se considerar que muitas pessoas acreditam que a justiça com as próprias mãos é importante, tendo em vista que quando acontece por meio de leis, ela é morosa. Entendeu? Qualquer um dá conta de falar, às vezes não com essa palavra, né? Morosa e etc. Mas consegue falar sobre esse assunto. Então ele é um texto dissertativo, argumentativo também. Porque o meu pai também conseguiria falar. Pensa nisso, tem a referência aí do meu pai para poder fazer a referência de gênero. Ok? Bora passar para frente. Ó, mais um tema, argumentativo, veio escrito, mas não quer dizer que vai vir sempre escrito. Ok? Que é sobre a redução da maioridade penal. Redução da maioridade penal, um favor ao crime ou um favor à sociedade? Então pega o bizu, não precisa ser da área para poder falar disso. E aí eu já vou até falar uma coisa aqui para vocês. Tem alguns temas, gente, que você não pode ficar a favor, não. Carreiras policiais não fica a favor, por exemplo, da ideia de redução da maioridade penal, não. Beleza? Quem vai corrigir sua redação é formado em letras. Por ser formado em letras, ele tem uma perspectiva mais amenizada do problema. Ele acha que a educação é que vai mudar o mundo. Ele acha que... Sabe aquela teoria do... Como é que o pessoal fala? O pessoal fala muito a respeito do cara ser uma consequência da sociedade, um reflexo da sociedade. Tem um outro termo para isso, mais específico. Quando um menor infrator faz alguma coisa.
Essa é a pegada do cara formado em letras. Não é a pegada igual normalmente, né, carreiras policiais, normalmente a galera tem esse pensamento, né? Fala, não, moço, essa alma cebosa aí tem que morrer, entendeu? Não é essa pegada. Inclusive, gente, pelo amor de Deus, bandido bom é bandido? Se você respondeu morto aí, já daria merda na hora da sua redação. Não existe a teoria de bandido bom é bandido morto. Positivo. Então tem essas pegadas. Liberação do porte de arma de fogo. Se liberar o porte de arma de fogo para todo cidadão, é sério isso que eu vou falar agora. Qual que é a perspectiva de eu ter um policiamento? Porque, beleza, tudo bem que existem a teoria de policiamento que ajuda ali na hora de um parto, né? Hoje o policiamento ele ajuda na referência, por exemplo, é sério, sem zoeira, para atravessar a rua, idosos, tudo isso acontece. Faz parte, né? Para um bem comunitário a polícia. Perfeito. Mas o principal aspecto é proteção, repressão e etc. Aí eu vou ficar a favor da liberação do porte de arma de fogo, se for o tema. Tá, então você não pode ficar a favor da liberação do porte de arma de fogo, não. Mas também não pode ir contra os direitos humanos, não. E você não pode falar que bandido bom é bandido morto. Nem existe a palavra bandido, né? Infrator, beleza? Não existe alma cebosa também, não, beleza? Então cuidado com essas coisas, tá? Pega o bizu e vamos para cima. Então esse tema aqui também é um tema argumentativo. Não só porque veio escrito aqui, mas porque é um assunto que qualquer um conseguiria falar, independente de estar estudando letra de lei, áreas e etc. Positivo? Próximo. O principal problema das megalópolis é a superpopulação? Mais um tema argumentativo. E aqui, não fala que é argumentativo, só fala dissertativo. Tá vendo aí que bonitinho? Mas qualquer um daria conta de falar que, gente, mega é grande, né? Megalópole, pensa lá nas tartarugas ninjas, que usavam um termo semelhante a isso, né? Mas megalópolis são os grandes centros urbanos. Então, o principal problema dos grandes centros urbanos é a superpopulação? Qualquer um dá conta de falar. Principalmente porque essa prova se tratava de PRF. Na realidade, ele estava querendo saber aqui, era sobre a representação de vias públicas superlotadas, do tráfego exacerbado, né, do estresse, que se você for usar na redação, depois a gente vai ver isso também. Tem que colocar aspas, porque é uma palavra americanizada, estresse, né? Mas era para falar mais ou menos disso, de trânsito, ok? E é um tema argumentativo. Olha, com a banca CESP, hein, que normalmente coloca aí temas mais voltados com itens, descritivo e etc. Então, tema argumentativo. Tem que saber, cara. Tem que saber. Pega o bizu. Agora, tem alguma coisa aqui meio incomum, tá? No argumentativo. Não é regra. Presta atenção, não é regra. Faz uma anotaçãozinha aí, não é regra. Mas, normalmente, temas argumentativos, normalmente, não é regra. Normalmente, ele vem com interrogação. Olha aqui, interrogação, interrogação. Tá vendo? Interrogação. Viu aí que legal? Beleza? Essa primeira não tinha interrogação, mas essas outras todas tinham interrogação. Então, é uma forma de você pegar o bizu. E eu vou falar muito bizu, viu, gente? Bizu, para quem é novato e às vezes não manja muito bem, é dica, ok? Quando eu falo assim, pega o bizu, pega a dica, ok? Então, o bizu, interrogação, determina que essa sua redação vai ter que ser feita nos moldes argumentativos, que a gente vai aprender nas aulas posteriores, ok? Tem que saber ver isso aqui. Positivo? Essa aqui ela já é mais positiva. Essa ela já tem uma pegadinha mais positiva. Olha aqui o lance, O policial militar como agente estatal e cidadão subordinado ao cumprimento da lei. Aí agora já é mais positiva, porque fala da função do policial militar como agente do Estado e como um cidadão que também é subordinado. Já é um negócio mais lei. Já consigo falar mais diretamente quando um agente estatal, um artigo 144, para falar que ele a PM, a segurança pública, é um dever por parte do Estado e um direito de todos. A gente vai ver isso durante nossas aulas. Mas aí eu já consigo usar lei, sacou? Então é mais área expositiva. Ela a gente não vai dar para argumentar muito, não. Essa aqui, vou usar o exemplo do meu pai querido, né? Meu pai amado. Provavelmente ele não daria conta de falar muito como um policial ele é sobre a representação do Estado ou num contexto social, um contexto mais de cumprimento de cidadão da lei ali e tal. Entendeu qual que é o lance? Ela já tem que ter mais estudinho ali da área. Então esse outro aqui não.
Ah, falar de grandes cidades. Ah, agora esse aqui já é para falar de um policial militar, já é mais voltado para a área do policial militar. Beleza? Pega o bizu então, mais ou menos isso. Olha essa aqui. Essa aqui então é totalmente área. Essa Curirim, tenho mais dificuldade para fazer ela. E olha que eu já trabalho com carreiras policiais tem muito tempo, né? Deve ter o quê? 7 anos, 8 anos que eu trabalho, tá? Então é mais área com força mesmo. É para falar da natureza jurídica do inquérito policial, é para falar da finalidade do inquérito policial, é para falar das características e princípios que regem o inquérito policial, é para falar da atuação do órgão jurisdicional e o Ministério Público. Rapaz, se o cara não está estudando, pensa comigo. Eu sou formado em letras, não sou formado em direito. Em letras, a gente não estuda o que... A gente não estuda, é ótimo, né? A gente não estuda o que é uma natureza jurídica do inquérito policial, não. Eu tenho que fazer um exercício. Casa suja, chão sujo. Faz aí em casa para você ver, é difícil. Eu não sei falar disso aqui não, Steve. Hoje eu já sei mais um pouco, né? Mas um cara que acabou de formar em letras, ele não sabe falar de natureza jurídica do inquérito policial, não. Eu não sei nem se o senhor que está me assistindo aí consegue responder esses 4 itens. Então isso aqui, normalmente vem como um texto dissertativo também, olha escrito, dissertativo, viu? Dissertativo igual esse aqui, dissertativo. Dissertativo igual esse aqui. Só que esse é argumentativo, esse ele é mais expositivo, mas não tem item, né? Ele é só expositivo. E esse aqui ele já é um texto extremamente descritivo. Ele é um texto expositivo, descritivo, com item. Tá? Entenda do jeito que você quiser, mas entenda que esse ele é mais área. Ele é um texto por área. Ele é expositivo e com item. Tá? E aí, gente, só para brevemente antecipar o que a gente vai estudar aí no final das nossas aulas, a base para a nossa redação são 4 parágrafos, tá? Eu até vou ensinar vocês a fazerem com 5 parágrafos, caso vocês queiram, numa possibilidade remota, mas 4 parágrafos são a ideia principal ali. Positivo? Agora, o lance nesse caso aqui, eu não preciso criar nenhum parágrafo. Apenas responder esses parágrafos. Se são 4 itens, eu terei 4 parágrafos. Positivo? Bem simples esse raciocínio, né? Se são 4 itens, 4 parágrafos. Não tem que criar nada. Curirim, cadê a introdução e a conclusão? Não precisa, é só responder os itens. Positivo? Ela é mais difícil se o cara não tiver domínio do assunto. Aí deu merda, aí acabou. Mas se o cara tiver domínio do assunto, é até mais fácil, porque pelo menos não tem como se dar fuga do tema, né? Se você responder os itens. Positivo? Essa aqui, essa ela tem 3 itens. Vamos ver se esses itens são expositivos ou, entre aspas, qualquer pessoa conseguiria falar. Relação entre eficiência policial e direito cidadão. Ixi, é para falar da eficiência policial e direito cidadão, é mais positivo. Não é qualquer indivíduo que dá conta de falar da eficiência policial, não. Tem que estar mais ou menos sabendo ali a função do policial. Finalidade da repressão policial e sua intensidade. Ixi, aí entra até às vezes o abuso de autoridade aqui, hein? Matéria nova aí, principalmente na perspectiva de pacote anticrime, pode se tratar como nova, né? Aparelho policial como um dos pilares da sociedade democrática. Tá vendo? É meio expositivo. Essa aqui não é qualquer indivíduo que dá conta de falar. Sacou? Eu mesmo teria uma certa resistência, uma certa dificuldade para falar. Só que essa tem 3 itens. A regra base é qual? 4 parágrafos, correto? Então essa aqui você já pode ter na sua cabeça aí. A gente vai chegar nessa aula ainda. Mas essa aqui eu vou precisar de no mínimo uma introdução. Aí eu faço uma introdução e respondo os próximos 3 itens. Positivo, 100% a 1000 por hora. Então, uma introdução, respondo os 3 itens, já tem 4 parágrafos. E aí, lá na frente, eu vou ensinar vocês, caso vocês queiram fazer uma conclusão, fazer um 5º parágrafo, mas lá na frente. 100%? Então, esse aqui é com um texto mais expositivo, com o item, tem que saber pegar o bizu aí. Próximo. Massa esse tema também, cara. Esse tema ele foi o tema da PF 2003, se não me engano. Inclusive, eu fui corretor do CESP nessa época, tá? Que era falar do 11 de setembro de 2001 e a nova escalada terrorista, o Estado Islâmico, tolerância e agressividade e reação mundial ao terrorismo. Tá vendo? É assunto meio diária, né? Perdão, diária não, diária só se o cara for, se estiver estudando terrorismo, né? Não é nada diário. É um assunto meio abrangente. Positivo. Essa prova aqui, se não me engano, foi 2013, o atentado terrorista aconteceu em 2001, né? O mais, vamos dizer assim, em termos relevantes.
tá? Acontecendo em 2013 lá com as torres, etc. Esse assunto aqui, eu não preciso estar estudando constitucional, penal, militar, processual, administrativo para conseguir falar. Então, esse texto, ele é um texto por itens, mas ele é um texto argumentativo. Então, gente, não entra em engodo social não, presta atenção em mim, presta atenção em mim. Não entra em engodo social, engodo que o povo fica colocando aí não. Vou ensinar para vocês um texto diferente. Ela é uma prova discursiva em tópicos. É a mesma coisa que estou ensinando para vocês. É só porque o cara está usando palavra bonitinha. Para que isso? Para que querer enganar o aluno? É só para ser aprovado, beleza? E você vai ser aprovado, toma posse disso. Você vai ser aprovado e vai mandar mensagem para mim, tá? Meu Instagram é @professorpaulinhocuririm. @professor Paulinho Curirim. Você vai mandar mensagem para mim lá no Instagram, Facebook, YouTube, beleza? O trem vai funcionar. Pega o bizu, ok? Então esse aqui é um texto mais argumentativo, porque trata da reação mundial, do terrorismo e etc. 100%? Próximo. Ixi, ó a pegada monstruosa. Esse aqui é para falar, cara, de um texto em que um civil jogou cerveja num cabo do exército, xingou o cabo do exército. Qual que é o crime cometido pelo civil? Pena cabível em abstrato, tema de área, extremamente expositivo. Se o cara não estiver estudando, ele não sabe qual que é o crime cometido pelo civil, não. Curirim, eu sei, né? É desacato de autoridade, ninguém pode jogar cerveja, não sei o quê, beleza. E qual que é a pena cabível? Então, se o cara não estiver estudando, ele não consegue responder, sacou? E olha o tanto de item. Então esse aqui é um texto que a gente chama ele normalmente de expositivo descritivo, porque tem os itens. Curirim, mas o senhor falou que a regra seriam 4 parágrafos, a gente vai estudar futuramente. Você vai pegar isso aqui e vai juntar em parágrafos, até virar 4 parágrafos. Beleza? Não tem novidade, é um raciocínio lógico bem simples, bem direto. Ok? New total? Bem, essa aqui é a perspectiva relacionada aos temas. O que eu gostaria que vocês tivessem uma noção simples e direta. Aqui eu tenho, só para você aí, bonitinha, não sofrer. Aqui eu tenho provas da UEG, né, banca da UEG. Eu tenho CESP, eu tenho a Funiversa hoje, né, que é a Fundação Universa. Eu tenho provas que envolvem a Grances Rio, tem FunRio. Beleza? Eu tenho tudo quanto é tipo de prova aqui para vocês entenderem o quanto isso aqui é importante. Beleza? E o que vai mudar de uma para outra é a entrada, né? Você aqui está contando uma historinha, está falando de um civil que sem razão aparente jogou cerveja no cabo do exército. É para você começar falando já disso. Na situação hipotética apresentada, em que um civil jogou cerveja no cabo do exército. Beleza? Vai mudar apenas ali as entradas, tá? Mas eu não quero que você sofra com isso. Eu quero que você tenha noção que cada prova só é possível saber o gênero textual na hora. Gente, por favor, eu preciso muito, muito, muito que você que está me assistindo acredite em mim. Cara, eu só trabalho com essa matéria. Eu sou professor, inclusive, mais antigo do Rodolfo Souza, para quem não sabe. Ou seja, tem que ter um pouquinho de moral para estar aqui até hoje, né? Já os 8 anos aí junto. Então, eu preciso que você acredite em mim, não pega bizu errado na internet, você não precisa disso. Se você pegar até o fim todas as aulas, você vai entender. E não tem como adivinhar nem tema e muito menos gênero, não tem como adivinhar, dá mais ou menos para a gente analisar. Por exemplo, respira, preciso que você respire aí. Arruma na cadeira, já vai terminar a nossa aula, mas eu quero que você respire e arrume na cadeira. Se a sua prova agora tem vindo cobrando sempre um gênero argumentativo, então provavelmente o seu tema dessa prova próxima vai vir argumentativo. Lógica, sacou bem bolado? Se normalmente nessa prova sua, nas provas passadas, que você pesquisou as provas passadas aí, se vier mais algo expositivo, provavelmente a sua prova vai vir o quê? Expositivo. Beleza? Então, você pega a folha, gente, pega uma folhinha lá e faz a anotação. Eu faço anotação, tá vendo? Você não é feio não. Você pega e faz uma anotação. 5 provas, dá 5, 4 foram expositivos. Não, então provavelmente é expositiva a parada aqui. 5 provas, 3 expositivos, 2 argumentativos. Então pode vir. E outra coisa, além das provas passadas, você tem que pegar a banca. Cada banca costuma cobrar algo que envolve especificidade, né?
Então, por exemplo, o CESP, ela sempre aí tem trabalhado as perspectivas mais com item, né? Mas ela já cobrou, inclusive mostrei para vocês aqui, algo mais argumentativo. Não item só de área, mas argumentativo. Digo mais, as últimas provas, todas foram com temas de atualidades. O que condiz com você que vai fazer provas nessa banca, a representação de atualidades, tá? Então sempre é assim, favoreça a ideia daquilo que a banca tem cobrado em outros concursos, bem como em outras provas que já foram realizadas para o seu concurso em destaque. Beleza? Bem, essa aula, como eu disse para vocês, não é uma aula agradável, é uma aula de apresentação, é uma aula de reconhecimento de gênero, não é agradável, mas é imprescindível. E aí, a partir de agora, a parada já fica sinistra. Por quê? Eu vou passar coisa que de repente você nunca viu na sua vida. Coisa de linguagem, de tipografia, paragrafação, tamanho de letra, tudo, tamanho de letra, tudo aquilo que provavelmente não vai zerar na sua redação. Não zera. Mas pode ser que faça com que agrade, né? O corretor agrade e fique bem bonitinho aí para ele ver a sua redação, ler a sua redação e, consequentemente, te dar uma nota bacana. O seu corretor, estou falando como corretor, o seu corretor, ele compra a sua redação com o olhar. E eu não sei se você sabia, mas ele tem em torno de 3,5 minutos a 4 minutos para corrigir a sua redação. Ou seja, tudo que eu vou passar para você valoriza a ideia de estética, o que também fundamenta qualidade de correção. Beleza? Então nós vamos trabalhar incisivamente na parte de beleza. Se eu chegasse aqui para vocês nessa primeira aula minha e falasse, sou ninguém na fila do pão, você não ia dar moral para mim. Agora provavelmente você foi pesquisar, se realmente no Google tem a pesquisa falando lá do professor de redação que mais aprova no Brasil. Provavelmente você foi dar uma olhadinha para saber se é verdade, depois vai lá no meu Instagram, vê os aprovados, dá os agradecimentos, 1.200 aprovados no último concurso da PMGO, 640 no último da PM de São Paulo, 430 no último de agente penitenciário, entre outros, né? Deus tem aberto aí, tem sido misericordioso comigo. Então pega o bizu, vamos para cima, eu acredito em você, acredite em mim também, vamos fazer um trabalho junto, bonitinho, e eu te espero na próxima aula. Então pega o bizu e vamos para cima.